O pescador, que sumiu no mar e voltou anos mais velho. Na pequena vila costeira onde o mar nunca dorme verdadeiramente e o vento carrega histórias antigas entre as casas simples de madeira desgastada pelo sal, todos conheciam Joaquim Alves, não apenas como mais um pescador entre tantos outros que tiravam seu sustento das águas, mas como alguém especial, um homem que parecia ter uma conexão inexplicável com o oceano. Pescador desde menino, herdara o ofício diretamente do pai e do avô antes dele. Homens rijos e silenciosos que aprenderam cedo a ler o oceano como quem lê um livro aberto, interpretando cada mudança no vento, cada alteração nas correntes, cada comportamento diferente das ondas. Joaquim não era simplesmente mais um entre dezenas de pescadores daquela comunidade que dependia completamente do mar para sobreviver. Havia algo diferente nele que todos reconheciam, mas poucos conseguiam explicar adequadamente. Diziam na vila que ele sabia quando o peixe viria antes mesmo de o céu mostrar os primeiros sinais de mudança, que conseguia prever tempestades com horas de antecedência, muito antes que qualquer equipamento moderno detectasse alterações no clima, que escutava o mar de um jeito profundo que poucos humanos conseguiam alcançar, como se o oceano sussurrasse segredos especificamente para ele. Era respeitado por todos, jovens e velhos. Um homem naturalmente silencioso, daqueles tipos que falam pouco porque aprenderam através de gerações de experiência familiar que o oceano pune severamente quem fala demais, quem se vangloria, quem não respeita seu poder absoluto. Antes de continuar com essa história perturbadora, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real e misteriosa do mar. Na madrugada específica em que tudo começou a mudar irreversivelmente, quando a tragédia que transformaria Joaquim em uma lenda local teve início, ele saiu sozinho para pescar como fazia quase todos os dias há décadas. Era uma rotina tão estabelecida quanto o próprio nascer do sol. O céu ainda estava profundamente escuro, aquela escuridão densa que antecede o amanhecer, mas não havia absolutamente nenhum sinal visível de tempestade se aproximando. As estrelas estavam visíveis, a lua estava clara. Meteorologicamente falando, era uma noite perfeitamente normal para a pesca, mas o mar estava estranho. Alguns vizinhos que acordaram cedo naquela manhã notaram algo perturbador e comentaram depois, quando já era tarde demais. O oceano estava parado demais. Não havia ondas quebrando na praia com o ritmo constante e reconfortante de sempre. A superfície da água parecia vidro escuro, refletindo a lua de maneira antinatural. Era uma calmaria que não era normal para aquela época do ano, para aquela fase da maré, para aquelas condições de vento. O mar parecia estar literalmente contendo a respiração, esperando algo que ninguém conseguia identificar. Mas pescadores são supersticiosos por necessidade, e nenhum deles teve coragem de acordar Joaquim e sugerir que ele não saísse naquela manhã. Afinal, ele era o mais experiente. Se alguém saberia se era seguro ou não, seria ele. Aquela foi a última vez que os moradores da vila viram Joaquim Alves como o conheciam, como o homem que ele havia sido por toda a sua vida. O barco foi encontrado 4 dias depois, à deriva a alguns quilômetros da costa, balançando suavemente nas ondas que haviam retornado ao seu padrão normal. Quando pescadores de uma vila vizinha o avistaram e se aproximaram para investigar, ficaram profundamente confusos com o que encontraram. O barco estava completamente intacto. Não havia danos visíveis no casco. A rede de pesca estava enrolada corretamente no lugar onde deveria estar. O motor, quando testaram, ligou imediatamente sem problema algum. Os mantimentos que Joaquim havia levado ainda estavam frescos, quase intocados. Ferramentas de trabalho estavam organizadas. Tudo parecia indicar que ele havia simplesmente saído do barco por vontade própria em algum momento e nunca voltado. Não havia sinal de luta violenta. Não havia sangue. Não havia indicações de acidente ou de que algo catastrófico tivesse acontecido. Apenas Joaquim não estava lá. Havia simplesmente desaparecido como fumaça, deixando tudo para trás como se tivesse evaporado no ar salgado. As buscas começaram imediatamente e duraram semanas inteiras que se transformaram em meses de esperança, gradualmente morrendo.
Homens da vila, conhecendo cada centímetro daquelas águas, vasculharam todas as áreas possíveis. Barcos de comunidades vizinhas se juntaram ao esforço de busca, criando uma rede extensa de procura. Autoridades costeiras oficiais foram chamadas e trouxeram equipamento mais sofisticado. Mergulhadores exploraram áreas submersas próximas, onde um corpo poderia ter ficado preso. Praias foram percorridas quilômetro por quilômetro procurando qualquer sinal, mas encontraram absolutamente nada. Nem corpo, nem roupa, nem qualquer evidência do que havia acontecido com Joaquim Alves. O mar, como tantas outras vezes ao longo da história daquela vila costeira, havia simplesmente guardado o que tomou sem dar explicações ou devolver evidências. Com o passar inevitável dos meses, conforme a vida continuava para os vivos e o luto se estabelecia, o nome de Joaquim começou a ser pronunciado em voz progressivamente mais baixa nas conversas. Alguns pescadores mais pragmáticos diziam que ele havia sido levado por uma corrente traiçoeira, conhecida por operar naquela área, que seu corpo estava no fundo do oceano e nunca seria recuperado. Outros, especialmente os mais velhos que carregavam memórias de histórias antigas passadas de geração em geração, murmuravam em voz baixa teorias mais inquietantes. Falavam de zonas específicas do mar onde o tempo não corre direito, onde as leis normais da natureza se dobram de maneiras que a ciência moderna não pode explicar, onde o oceano se comporta de formas que desafiam a lógica. A esposa de Joaquim, Maria, uma mulher forte que havia sido companheira dele por mais de 30 anos, recusou-se terminantemente a aceitar que ele estava morto. Continuou esperando com uma fé que muitos consideravam irracional, mas que ninguém tinha coragem de criticar abertamente. Todos os dias, religiosamente ao entardecer, ela caminhava lentamente até a praia e ficava ali parada por horas, olhando fixamente o horizonte distante onde o céu encontra o mar. Como se o simples ato persistente de olhar e esperar pudesse de alguma forma trazer Joaquim de volta através da força pura de sua vontade e amor. 3 anos se passaram, 1095 dias de ausência. Tempo suficiente para a maioria das pessoas na vila aceitar que Joaquim estava morto, que seu corpo repousava em algum lugar no fundo do oceano, que Maria precisava seguir em frente com sua vida. Memórias dele começaram a desbotar nas mentes das pessoas. Seu barco foi eventualmente vendido para outro pescador que precisava. Sua casa começou a mostrar sinais de abandono. A vida, como sempre faz, continuou seguindo em frente. Até que numa manhã nublada de inverno, quando ninguém esperava mais nada além da rotina normal de mais um dia comum, um garoto que brincava próximo à praia veio correndo pela vila estreita gritando com urgência que um homem havia surgido misteriosamente na praia ao norte, perto das formações rochosas que marcavam o limite da área habitada. Estava simplesmente sentado ali na areia molhada, aparentemente vindo do nada. Quando os moradores chegaram correndo ao local, movidos por curiosidade e uma esperança irracional que ninguém queria admitir, encontraram algo que congelou todos no lugar. Era Joaquim, inconfundivelmente Joaquim Alves. Estava sentado calmamente na areia úmida, completamente imóvel, olhando o mar com uma intensidade perturbadora, como quem observa algo profundo e importante que só ele consegue ver, algo invisível para todos os outros. O choque foi imediato e visceral. Maria, que havia corrido com os outros, caiu literalmente de joelhos ao vê-lo, um grito preso na garganta. Alguns dos pescadores mais velhos começaram a chorar abertamente sem vergonha. Outros instintivamente deram um passo para trás, um movimento inconsciente de quem sente que algo está fundamentalmente errado com a cena diante deles. Porque algo estava errado, profundamente, perturbadoramente errado. Joaquim havia voltado, mas não era o mesmo Joaquim que havia desaparecido 3 anos antes. A primeira coisa que todos notaram foi que ele parecia muito mais velho. Não apenas abatido fisicamente pelo que quer que tivesse passado, não apenas emagrecido ou maltratado pelo tempo ao relento, mas genuinamente, biologicamente envelhecido de verdade.
Os cabelos, que 3 anos antes eram predominantemente escuros com apenas alguns fios grisalhos nas têmporas, como seria normal para um homem de 50 anos, estavam agora quase completamente brancos, do tipo de branco que leva décadas para se desenvolver. O rosto carregava rugas profundas e marcadas que definitivamente não estavam lá antes. Linhas de expressão que não combinavam matematicamente com apenas 3 anos de ausência. As mãos tremiam levemente com o tipo de tremor que afeta pessoas muito mais velhas. Médicos da cidade próxima foram chamados urgentemente e examinaram Joaquim extensivamente nos dias seguintes. Ficaram completamente perplexos com os resultados. Confirmaram o que todos já suspeitavam, mas não conseguiam acreditar. Biologicamente, analisando densidade óssea, elasticidade da pele, função cardiovascular, capacidade pulmonar e todos os outros marcadores médicos de envelhecimento, Joaquim parecia ter envelhecido no mínimo 20 anos, talvez até mais. Seu corpo era o de um homem de 70 anos ou mais, não de alguém de 53, que deveria ter apenas 3 anos a mais desde seu desaparecimento. Era fisicamente, medicamente impossível. E ainda assim estava acontecendo diante dos olhos de todos. Mas o mais perturbador, o aspecto que realmente assustava quem convivia com ele, não era nem mesmo a aparência física dramaticamente alterada. Era o comportamento, a mudança completa em quem Joaquim era como pessoa. Ele quase não falava mais. O homem que antes, embora quieto e respeitoso, ainda conversava normalmente com vizinhos e compartilhava histórias de pesca, agora permanecia em silêncio absoluto por dias inteiros. Quando eventualmente falava, usava palavras de forma estranha, cuidadosa, como se estivesse escolhendo cada som deliberadamente, testando cada sílaba antes de liberá-la, como se a própria linguagem tivesse se tornado algo estrangeiro e difícil para ele. Passava horas intermináveis sentado na mesma posição, olhando fixamente o mar, especialmente durante a noite, quando a maioria das pessoas dormia. Se alguém tentava gentilmente tirá-lo dali, sugerindo que entrasse, que comesse algo, que descansasse, ele ficava visivelmente agitado, quase agressivo, algo completamente fora de caráter para o homem pacífico que havia sido. Não dormia direito nunca. Maria relatou que ele acordava constantemente assustado durante a madrugada, suando frio, dizendo repetidamente que algo estava errado, que o tempo não estava correto, que as coisas não estavam se movendo da maneira que deveriam. Em uma das poucas conversas mais longas que Joaquim conseguiu manter, poucos dias após seu retorno impossível, ele contou algo que deixou todos os presentes em silêncio absoluto e desconfortável. Disse, com voz rouca que parecia vir de muito longe, que não havia passado 3 anos desaparecido, que para ele, subjetivamente, haviam sido apenas algumas horas, talvez um dia, no máximo. Um dia comum de pesca que se transformou em algo completamente impossível de explicar, com palavras que existem na linguagem humana. Segundo o relato fragmentado de Joaquim, que foi sendo montado em pedaços ao longo de várias conversas, porque ele não conseguia contar tudo de uma vez, o mar havia mudado de repente naquela manhã de 3 anos atrás. Não com ondas crescentes ou vento forte, não com tempestade ou qualquer fenômeno meteorológico que ele pudesse identificar com décadas de experiência, mas com silêncio. Um silêncio profundo e antinatural que engoliu todos os sons normais do oceano. As ondas pararam de fazer barulho. As gaivotas desapareceram. Até o som do motor do barco pareceu ser absorvido por algo invisível. O horizonte desapareceu gradualmente, disse ele, como se o mundo inteiro tivesse sido lentamente coberto por uma névoa que não era exatamente névoa, mas uma espécie de vazio visual. Ele não conseguia mais ver onde o céu terminava e onde o mar começava. Tudo se fundiu em um cinza uniforme e desorientador. O motor do barco parou abruptamente sem razão mecânica aparente, simplesmente se recusando a ligar novamente quando ele tentou. E então notou algo que o encheu de um pavor primitivo. O relógio de bordo, que sempre funcionara perfeitamente, estava completamente parado, congelado em um momento específico. E foi então, segundo Joaquim,
que o tempo começou a se comportar de uma forma que ele não tinha palavras adequadas para descrever. Ele sentiu seu corpo cansar rapidamente, muito mais rápido do que deveria após apenas algumas horas de trabalho leve. As mãos começaram a doer profundamente. Uma dor que reconheceu como sendo de décadas de trabalho pesado, concentradas em momentos. Décadas de puxar redes, de segurar cordas ásperas, de trabalho manual intenso, tudo acontecendo em sua percepção em apenas minutos. Olhou para suas próprias mãos e viu a pele enrugando, manchas de idade aparecendo, veias se tornando mais proeminentes. O sol, disse ele com voz tremendo ao lembrar, parecia não se mover no céu de maneira alguma. Estava preso em uma posição fixa, como se fosse uma pintura. E ao mesmo tempo, contraditoriamente, ele sentia dias inteiros passarem dentro de seu corpo. Sentia fome que correspondia a semanas sem comer. Sentia uma sede que não deveria existir após apenas horas. Sentia o cansaço acumulado de meses comprimidos em momentos. Joaquim disse, e essa parte fez vários dos ouvintes se afastarem instintivamente com medo, que viu seu próprio reflexo na superfície parada da água ao redor do barco. E enquanto olhava, viu seu rosto envelhecer em tempo acelerado. Viu rugas se formando como linhas sendo desenhadas por uma mão invisível. Viu cabelos escurecendo para branco em ondas graduais. Viu décadas passando em segundos refletidas naquela superfície de água que se comportava como espelho. Disse também que ouviu vozes, não palavras em português ou qualquer língua humana que pudesse identificar, mas vozes vindas claramente de debaixo do mar, das profundezas abaixo do barco. Não eram sons exatamente, explicou com dificuldade, mas uma sensação clara e indubitável transmitida diretamente para sua mente de que ele não deveria estar ali, que havia cruzado algum limite invisível, que estava em um lugar onde humanos não eram permitidos, onde o tempo não funcionava da mesma maneira, onde as regras normais da realidade não se aplicavam. Quando alguém corajosamente perguntou quanto tempo ele achou que ficou naquele estado impossível, Joaquim apenas balançou a cabeça lentamente, incapaz de responder. Disse que não havia como medir, que o tempo naquele lugar não andava para frente de maneira linear como deveria. Não andava para trás também. Simplesmente pressionava de todas as direções ao mesmo tempo, esmagando, comprimindo décadas em horas, fazendo o corpo envelhecer enquanto a mente percebia apenas momentos passando. E então, tão abruptamente quanto havia começado, tudo voltou ao normal. O motor do barco ligou sozinho sem que ele tocasse em qualquer controle. O horizonte reapareceu nitidamente. Os sons normais do oceano retornaram. O sol começou a se mover novamente no céu. O relógio começou a marcar os segundos, mas seu corpo não voltou ao que era. As décadas que haviam sido forçadas através dele permaneceram. E quando finalmente conseguiu navegar de volta e alcançou a costa, percebeu com horror que o mundo havia seguido em frente sem ele, que 3 anos completos haviam passado enquanto ele experimentava apenas horas. Após o retorno impossível e traumático, Joaquim nunca mais pescou. Recusava-se terminantemente a entrar em qualquer barco, não importa o quão pequeno ou quanto tempo permaneceria na água. Recusava-se até mesmo a se aproximar muito da beira da água. Dizia repetidamente para qualquer um que perguntasse que o mar não esquece quem atravessa certos limites que não deveriam ser cruzados, que havia lugares no oceano onde humanos não pertencem, e que ele havia sido avisado para nunca mais voltar. Com o passar dos meses após seu retorno, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Joaquim continuou envelhecendo, mas em uma velocidade que não era natural. Envelheceu mais rápido do que qualquer pessoa deveria, mesmo considerando trauma ou doença. Era como se algo invisível continuasse cobrando dele, mês após mês, extraindo tempo que havia sido roubado ou emprestado daquela zona impossível onde havia ficado preso. Os médicos não tinham explicação. Nenhum tratamento fazia diferença. Ele simplesmente continuava ficando mais velho, mais fraco, mais próximo do fim. Antes de morrer apenas 18 meses após seu retorno,
Quando seu corpo finalmente desistiu completamente sob o peso de décadas condensadas, Joaquim deixou uma última frase. Disse isso para Maria enquanto ela segurava sua mão enrugada e manchada, e ela depois contou aos vizinhos que quiseram saber suas últimas palavras. Joaquim disse com voz quase inaudível, mas absolutamente clara em seu significado: "O mar me devolveu, Maria, mas ficou com o resto de mim, e um dia vai voltar para buscar o que falta." Hoje, anos depois da morte de Joaquim e do enterro que reuniu toda a vila em luto compartilhado, pescadores mais jovens que não conheceram pessoalmente o homem, mas ouviram sua história, evitam cuidadosamente aquela área específica do litoral onde o barco dele foi encontrado à deriva há tanto tempo. Dizem uns aos outros que em certos dias, especialmente quando não há vento e o mar deveria estar agitado, mas não está, a água fica parada demais naquele ponto específico. E que quem observa com atenção suficiente, quem realmente presta atenção ao que está sentindo, pode perceber algo fundamentalmente errado com aquele lugar. Como se o tempo ali estivesse prestes a se dobrar outra vez, a se comprimir, a prender outro pescador desavisado em um loop impossível entre segundos e décadas. E quando alguém de fora, algum turista curioso ou pesquisador acadêmico interessado em folclore local, pergunta aos moradores mais antigos da vila se a história é verdadeira ou apenas mais uma lenda marítima inventada, os velhos pescadores respondem sempre exatamente da mesma forma, com convicção absoluta em suas vozes gastas por décadas de sal e vento. O mar não inventa histórias. Ele não precisa. Ele apenas devolve algumas pessoas, diferentes. Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou. Você acredita que existem lugares no oceano onde o tempo funciona diferente? E me conta também, de onde você está assistindo agora?